Na tribuna, o vereador Vino Coelho de Ávila. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras que nos dão a honra da visita e da assistência em plenário, como os nossos líderes comunitários lá do bairro Zanelato, nosso amigo Zildo, Domar, que sempre que pode assiste, porque às vezes ele cobra porque que não se fala mais, mas eu falo para ele de que às vezes você tem que ter também certo critério, você fala com muita propriedade do assunto que está falando, ou às vezes é melhor, se é para dizer bobagem, é melhor ficar quieto. E isso a gente aprendeu quando pequeno, e como diz o caboclo, quem muito fala, às vezes acaba dizendo bobagem. Então, é evidente que isso aqui é uma casa de discussão, é uma casa de proposições, e o foro indicado para os debates é aqui. Quero dizer que compartilho com a preocupação do vereador Antônio Batista com relação à questão orçamentária, e ele tem sido brilhante nas suas explanações, tem colocado a coisa de uma forma muito clara, que eu acho que é importante, como o vereador falou ali, de que a Constituição, a lei orgânica, o regimento, a legislação de uma maneira geral, deve ser de uma maneira muito clara e muito simples para que todo mundo possa ler e entender. E ninguém, está escrito aí na Constituição, pode dizer, independente de ser advogado ou não, que desconhece a lei. Ele tem por obrigação de conhecer a lei. Então não serve como justificativa para ninguém para dizer que não está. Agora é muito importante que você tenha uma assessoria. Porque diploma, eu sempre falo, eu aprendi isso, de que diploma não encurta a orelha de ninguém. Tem muita gente aí com 2, 3 que a ignorância é enorme. E tem muita gente analfabeto que dá uma aula de educação, de boas maneiras, e muita gente com diploma. Então, e os melhores vereadores que eu passei por essa casa aqui, que eu posso dizer pelo número que passei, na verdade não tinham nível superior. Tinha muita gente, os melhores líderes do governo, foi quem tinha pouca escolaridade, foi quem tal, mas que gostava. Eu quando comecei aqui, talvez o vereador que tivesse menos escolaridade era um dos mais dedicados e que mais sabia regimento. E está vivo aí, e às vezes a gente não fala muito, e vereador acaba sendo culpado sempre de uma maneira ou de outra. Se deu certo, não foi ele que fez, eu sempre digo isso aqui, quem me acompanha sabe. Se deu certo, não foi ele que fez, e foi o executivo, foi o prefeito, e se deu errado, o culpado é o vereador. Entende? E o vereador que eu me refiro era o vereador Valdir da Silva, que na época era taxista, aqui no ponto da praça, e que quando não estava na direção, ele estava lendo o regimento, que era um azulzinho, que ficou aí quase 20 anos, e que se os senhores olharem ele, foi feito por uns pelo duros, eu nem estava naquilo também, e se os senhores olharem, ele tem muito mais objetividade e muito mais conteúdo e ensina melhor do que esses que depois a gente fez, que acabaram querendo sofisticar muito, e aí apareceram uns advogados aí pela casa e começaram a colocar ali no que couber. E no que couber depende da interpretação. Se eu quero dar um direcionamento para um lado, eu vou dar um entendimento. O vereador Edilson quer fazer de outro lado, ele vai dar outro entendimento. Então, questão de orçamento, eu só queria sugerir, inclusive ao senhor presidente, eu sei que ele tomou e está tomando todas as medidas, e eu acho que o cidadão inteligente e capacitado é aquele que sabe que não sabe tudo e que ninguém sabe tudo. A rigor, acho que nós sabemos é muito pouco. Pena que a vida, ela
acaba sendo muito rápida, e a gente, quando pensa que aprendeu um pouquinho, a coisa já está muito longe. Mas o cidadão inteligente é aquele que se assessora bem e vai atrás das informações. Então, eu queria sugerir também ao senhor que, antes de se fazer um projeto, solicite ao Executivo, através de um ofício bem fundamentado, que ele envie à Câmara a proposta, porque a iniciativa é dele. Então, antes de se fazer alguma coisa, que se fique registrado, se fique assegurado lá de que o senhor pediu, o senhor tomou a medida tal, porque mais dias ou menos dia, não tem como a coisa ser diferente. Não adianta eu querer dar uma interpretação do 197, que já foi citada aqui a Constituição, a lei orgânica, no sentido de que é errôneo, não se entra em recesso sem aprovar o orçamento. Aprovar sem votar. Isso já foi dito. Então eu queria deixar aqui essa sugestão, porque eu que entendo seja o caminho correto. Você sempre tem que tentar, antes da medida judicial, a medida administrativa, e todos os passos que deveriam ser seguidos, o senhor seguiu até agora, no sentido da comunicação, não respeitaram, promulgaram, como diz o vereador Batiste. Isso não dá nem para culpar a assessoria. Quem foi deputado estadual, quem foi deputado federal, sabe que legislador executivo não promulga. Ou não leram os regimentos e Constituição, que tinham por obrigação de saber, se todos têm que saber, e isso não foi feito. Um segundo assunto que eu queria aproveitar para discorrer, senhor presidente, é que começa mandato, termina mandato, e cada vez a situação fica mais crítica com relação à mobilidade urbana, as ruas, porque as ruas não aumentam e o número de carros aumenta demais. E nós nos debatemos aqui, e nós pedimos o plano diretor, e sempre está sempre como proposta de governo, se tem 1001 ideias, e na verdade começa mandato e termina mandato, e o bendito plano diretor nunca chega. Vai acabar, nós estamos no 4º ano de novo, foi feita uma lei que era para cobrar do construtor, assodadamente, tanto que foi tão assodada que o Tribunal de Justiça derrubou. Não sei se estão devolvendo as pessoas, ou se as pessoas às vezes não querem arrumar confusão, acaba não pedindo a devolução, mas tornou a lei inconstitucional. Evidentemente que tem que devolver o que foi cobrado de forma errônea. E aí sempre promete, vai chegar, não vai chegar. Nós fomos lá com o vereador Édio, com o vereador Neri, nas presidências que eu estava aqui, que não tinha saído para outro cargo, e nós já fomos tanto enganados pelo Executivo, chega agora e chega depois, e a mesma coisa aconteceu agora, quietou. Nós fizemos algumas modificações aí necessárias, porque a cidade tem que crescer para todos os lados, principalmente para as áreas que ainda não estavam bem distribuída, e eu tenho um entendimento, votei, até porque o projeto apareceu, já que não aparece outro, você está votando, eu tenho um entendimento de que a Câmara não pode fazer alterações de plano diretorial, tem que receber do Executivo, porque o Executivo é que tem o órgão de planejamento, ele que tem que saber o que se quer para a cidade, onde é que vai abrir as ruas, e infelizmente vai acabar, né, porque se mandar um plano diretor, já se pagou a universidade, fez um estudo sério, que hoje já não cabe mais. Então, às vezes eu sempre digo, eu bato nisso, eu falo, e as pessoas, talvez a gente não consegue colocar de uma maneira didática, não tem a noção de que toda essa tranqueira, grande parte, boa parte do que acontece, é em decorrência de que nós não temos um ordenamento, não tem nada certo na cidade. As coisas acontecem ao Deus dará, e aí vem quem conhece, e quem diz que fez isso, e fez aquilo, e fez aquele outro, e também fica a mesma coisa. Então nós não vemos o vereador Batiste. O vereador Édio, nós debatemos, levantamos, e aí não chega. Porque você tem que fazer um acerto geral. Você tem que aprovar uma coisa discutido com a comunidade inteira. Florianópolis foi meio aos trancos e barrancos, e a coisa acabou
está funcionando, porque senão daqui a pouco não dá, e nós vamos chegar a um ponto assim sustentável, e eu quero pelo menos ter a tranquilidade e dizer, não, eu sempre falei, como falou o vereador que me antecedeu, que sempre falou de segurança, que é verdade, dizer, olha, eu sempre levantei, eu sempre falei, não me ouviram. Então, tem umas culpas que eu não tenho. Mas, infelizmente, tem que ter essas, tem que esquecer, tem que ver, tem que atacar o problema na raiz. Não dá para deixar virar uma esculhambação, que já está uma esculhambação, depois vai mandar quando? E eu fico triste porque são pessoas da área que conhecem, que abriram aqui é muito pouco para o que está fazendo. Então eu quero deixar mais esse alerta aqui, mais essa cobrança, porque a promessa eu já recebi tantas e eu sei que não acontece. Obrigado.